No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como eu dimensionei uma viga metálica de 10 metros de vão. Eu vou te mostrar como eu escolhi o perfil certo, o perfil W, também chamado de perfil I. Até tem as suas diferenças ali, técnicas entre perfil W e perfil I, mas no quesito dimensionamento não muda praticamente nada. Então tem algumas regiões que falam perfil W, outras regiões preferem perfil I. Inclusive, comente aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários como é que é chamado aí esse perfil metálico na sua região, perfil W ou perfil I. Enfim, eu vou te mostrar como é que eu escolhi esse perfil, a altura dele, a largura dele, as espessuras constituintes desse perfil e num passo a passo completo que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu vou te mostrar como eu cheguei nas cargas atuantes neste perfil metálico, como eu escolhi esse perfil metálico a partir do módulo resistente, a partir do momento fletor e também vou te mostrar as verificações para saber se o dimensionamento está adequado. Verificação quanto às flechas, verificação contra o cisalhamento e também quanto à inércia mínima desse perfil. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like aqui também neste vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá ver como é que eu dimensionei um perfil metálico de 10 metros de vão livre. Primeiramente, eu vou contextualizar este caso para você entender melhor o objetivo do dimensionamento desse perfil metálico de 10 metros de vão livre. O cliente nos mandou o projeto arquitetônico, que inclusive eu vou te mostrar daqui a pouco no slide passo a passo que eu criei para te mostrar o dimensionamento desse perfil metálico, e no projeto constava esse vão livre de 10 metros. E por que eu escolhi o perfil metálico ao invés de uma viga de concreto armado? Bem, o perfil metálico, nesse caso, ele tem várias vantagens em relação à viga de concreto armado. Pode ser que o custo ele seja um pouco mais elevado, porque a viga metálica, normalmente, ela é cobrada por peso. E para resistir todo esse vão livre, tem que ser uma viga pesada. Você vai ver aí no cálculo que tem que ser uma viga mais pesada por conta da inércia desse perfil. Por conta disso, pode ser que o valor do perfil metálico seja um pouco mais elevado em relação ao concreto armado. Porém, para mim, Igor, essa é a única desvantagem em relação ao concreto armado, que já ganha, se colocarmos na balança, já ganha em relação a todos os outros quesitos. Se fôssemos fazer uma viga de concreto armado num vão livre de 10 metros, até daria para fazer. Só que teria que ser uma viga com uma altura muito grande, nós teríamos que calcular, mas aí eu chuto por cima aí uma viga com uma altura de 1 metro, talvez daria para reduzir para 90 centímetros, mas também teria que ter uma largura muito elevada, a taxa de armadura com certeza muito alta, né? Uma viga ali pesada em relação à taxa de armadura. Nós teríamos que armar com bastante armadura positiva, as armaduras de pele também costela para prevenir a retração do concreto. Nós teríamos que curar muito bem essa viga depois da concretagem para também prevenir fissuras. Essa viga também teria que ser escorada por pelo menos 28 dias e fora, sem contar, o processo executivo de concretagem, de armação e de concretagem dessa viga alta, espessa e de 10 metros de comprimento. O processo é muito trabalhoso, envolve muita logística para essa concretagem. Já o perfil metálico, após ele ser dimensionado, escolhido, comprado, nós viemos com algum equipamento, pode ser um caminhão Munk, por exemplo, nós içamos esse perfil metálico e colocamos nos apoios, por exemplo, os pilares, tanto de concreto armado, ou até mesmo pilares por perfis metálicos também, e realizamos a ancoragem ali, por exemplo, com solda. Então, o processo é muito mais rápido, não precisa escorar, ficar muito tempo escorado, assim como a viga de concreto armado que precisa ficar 28 dias, a viga metálica colocou no lugar já está pronto para uso. A viga metálica também consegue resistir a grandes vãos como este de 10 metros com uma altura mais reduzida. Imagina se eu tenho um pé direito de 3 metros de altura e tenho que colocar uma viga com 1 metro de concreto armado, 1 metro de altura. A gente só sobra ali 2 metros de pé direito livre, menor do que a altura de uma porta, por exemplo. Já no perfil metálico, a gente consegue reduzir bem essa altura para a gente conseguir ter ali um pé direito mais alto. Sem contar uma obra mais limpa, sem muito entulho no canteiro de obras, sem areia, sem brita, sem muito saco de cimento. A gente consegue reduzir tudo isso através de um perfil metálico. É claro que esse perfil metálico deve ser tratado ali com uma pintura anticorrosiva,
mas o processo é muito mais simples. Igor, mas você indica o perfil metálico somente para vãos grandes como este de 10 metros? Não, justamente por conta dessas vantagens que comentei anteriormente, nós costumamos aqui fazer projetos, dimensionar vigas metálicas para vãos menores, vãos de 4, 5, 6 metros, até de edificações de pequeno porte mesmo. Nós dimensionamos, fazemos o projeto de estrutura metálica para edificações de pequeno porte também. Nós utilizamos muito a estrutura metálica para fazer reforço em alvenaria estrutural, quando o cliente deseja remover uma parede estrutural, por exemplo, e nós temos que fazer o reforço para poder derrubar essa parede estrutural. E aí nós utilizamos muito, em grande escala, as vigas metálicas, vigas do tipo W ou do tipo I também, em que nós dimensionamos para vãos aí de 2, 3, 4 metros de comprimento. Agora vamos lá no passo a passo, como é que eu fiz o dimensionamento desse perfil metálico para esse vão livre de 10 metros. Vamos lá, este aqui é o projeto arquitetônico enviado pelo cliente. Repara que aqui é o local a ser colocado o perfil metálico, 9,85 metros de vão, mas esse 9,85 é de face a face aqui da alvenaria, ou, logicamente, do pilar a ser apoiado esse perfil metálico. Então, nós estamos considerando aqui, de eixo a eixo, para calcularmos até as cargas da laje, 10 metros de comprimento. De largura aqui, para a gente até calcular as cargas da laje, que vai ser uma laje inteiriça aqui, onde aqui vai ter uma viga, aqui vai ter outra viga, aqui outra viga e aqui o nosso perfil metálico com um vão grande, nós temos aqui 5,70 de eixo a eixo e 10 metros de comprimento. Aqui também tem todas as especificações do projeto arquitetônico e essa laje vai ser uma laje exposta. Não vai ter nada em cima, nenhuma construção em cima e também vai ser uma laje pré-moldada com enchimento em EPS, né, isopor. Até melhora as questões de cargas. O perfil metálico, a viga, é submetida a cargas mais baixas se fosse, por exemplo, uma laje maciça. Se eu tivesse construção em cima, parede em cima, eu teria uma carga muito maior. Porém, aqui é uma laje pré-moldada com preenchimento em EPS, então a carga você vai ver que não é tão elevada assim. Então aqui eu só tenho um 3D mostrando aqui o local de posicionamento dessa viga metálica. Aqui eu tenho uma outra visão mostrando esse vão aqui de 9,85, né? Nós vamos considerar aí 10 metros de vão livre. Nós falamos vão livre por quê? Porque não tem nenhum pilar no meio. E aí por isso que nós falamos 10 metros de vão livre. Aqui só mais uma imagem, mostrando aqui um pouco mais internamente esse perfil metálico aqui em cima, apoiado em um apoio deste lado, e uma vista mais panorâmica aqui da situação desse imóvel, tá ok? E aqui a laje exposta, como eu comentei, vai apenas um produto impermeabilizante, que não vai fazer tanta diferença assim no nosso cálculo de cargas. Vamos lá, primeiro passo de calcular esse perfil metálico é a gente calcular as cargas da laje, e depois nós calcularmos qual é a carga que vai estar chegando na viga, a carga que a laje vai estar distribuindo para a viga. A carga da laje é calculada pela fórmula, primeiramente o peso próprio da laje, que é a área da laje, que nós comentamos ali 10 metros de eixo a eixo, por 5,70 de largura, eixo a eixo também, 10 vezes 5,70, vezes a altura da laje, nesse caso vai ser 15 centímetros de altura, 0,15, porque vai ser uma H12, laje do tipo H12, com enchimento de 3 centímetros, então nós temos ali uma laje de 15 centímetros, vezes o peso específico da laje. Só lembrando que este valor aqui tem que tomar muito cuidado com ele. Se fosse uma laje maciça de concreto armado, nós teríamos que o peso específico seria de 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto armado de acordo com a 6120. Porém, como se trata de uma laje treliçada com enchimento em EPS, a laje é mais leve. Nós temos ali uma média de 10 kN por metro cúbico nesse caso. Se fosse uma laje treliçada com preenchimento em tavelas cerâmicas, com lajotas cerâmicas, aí seria aproximadamente 18 kN por metro cúbico. Lembrando que esses dois, 10 e o 18, não são valores de norma, não está na norma. Tem o passo a passo para calcular esses valores, mas por questão de experiência, aqui que eu estou acostumado a calcular lajes treliçadas, chega uma carga de aproximadamente 10 kN por metro cúbico quando se trata de preenchimento em isopor, em EPS, ou 18 quando se trata de preenchimento em lajotas cerâmicas. Então, multiplicando esses dados aqui, comprimento, largura, altura e peso específico, chegamos em uma carga de 85,50 kN. Nós temos que considerar todas as cargas que vão estar incidindo nessa laje.
Se tivesse contrapiso, nós teríamos que considerar também. Como é que consideraríamos isso? Mesma coisa, área da laje, 10 vezes 5,70, vezes a altura do contrapiso, que seria ali 5 centímetros, por exemplo, 0,05, vezes o peso específico do contrapiso, que, segundo a norma, seria 21, uma média de 21 kN por metro cúbico. Se tivesse revestimento cerâmico por cima, nós teríamos que considerar também, mesma coisa, área da laje, 10 vezes 5,70, vezes a altura do revestimento cerâmico, normalmente consideramos de 2 a 3 centímetros, vezes o peso específico do revestimento cerâmico, que a norma fala que é de 20 kN por metro cúbico, teremos o resultado. E, por fim, a carga variável que está aqui. Como neste projeto não tem nada em cima, é só uma laje exposta com uma camada de impermeabilizante, nós vamos considerar somente peso próprio e o último quesito, que é a carga variável. A carga variável, para cobertura, para laje exposta, de acordo com a 6120, é de 0,10 kN por metro quadrado. Para cada tipo de uso da edificação tem uma carga variável. Para laje exposta é uma, para edificação residencial é outra, para shopping center é outra, para teatro é outra, escola, biblioteca, enfim. Na NM6120 tem todos esses valores. Laje exposta é 0,10 kN por metro quadrado. Para ter uma ideia, edificação residencial é de 1,5. Então, carga variável, a área da laje novamente, 10 vezes 5,70, vezes a carga variável em quilonewtons por metro quadrado, chegamos a uma carga de 5,70 kN. Carga total, só somarmos os dois valores, 85,5 mais 5,70, temos uma carga total de 91,20 kN. E uma carga distribuída, que seria a carga por metro quadrado de laje, é a carga total dividido pela área da laje. A área da laje é 10 vezes 5,70. 57 metros quadrados, chegamos numa carga distribuída de 1,60 kN por metro quadrado. Igor, por que você está fazendo em kilonewtons? Porque você vai ver que as fórmulas, as equações, para facilitar, são todas em kilonewtons, tá? Kilonewtons, centímetros, então a gente calcula tudo em kilonewton. Mas só para você ter uma ideia, a unidade de medida mais tangível é o quilogramas, né? O quilo, quilogramas força. Então, kilonewton para quilos, quilogramas força, é só multiplicar por 100. Então, nós teremos aqui aproximadamente 160 quilos por metro quadrado de carga distribuída de laje. Segundo passo, a gente já tem a carga da laje, a gente precisa saber qual é a carga que vai estar chegando nessa viga. Então, vamos lá mostrar aqui novamente o projeto arquitetônico. Esse menor vão aqui, aonde vão ser apoiadas as treliças, certo? As treliças vão nessa direção, vai estar chegando a carga principal, tá? Que é a carga Q1 que nós chamamos. Tanto aqui no perfil metálico, quanto do outro lado, carga principal, carga Q1. A carga secundária, ela vem para cá, para as duas outras laterais, que as vigotas treliçadas elas não estão apoiadas. Então, para cá, nessa viga daqui, e nessa viga daqui, que é a carga Q2, essa carga secundária. Lembrando que, para calcular carregamento na viga de uma laje em uma direção, laje unidirecional, que é este caso, justamente por ser uma laje armada em uma direção, laje treliçada, em que só vai as treliças, H12, a malha e o concreto, é uma laje armada em uma direção. Se fosse armada em duas direções, as fórmulas para Q1 e Q2 seriam outras. Como eu comentei aqui no canal, tem vídeo falando sobre esse tipo de situação. Nós temos laje maciça armada em duas direções, então tem vídeo aqui no canal mostrando, vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo para você ver depois, se for o seu caso. Como aqui é uma laje armada em uma direção só, laje treliçada, é essa fórmula aqui para Q1. Eu não vou calcular Q2, porque a gente não vai calcular essas vigas laterais aqui. Mas se tivesse que calcular Q2, a gente calcularia também. Q1, só porque a gente vai dimensionar essa viga aqui. Aí nela só está chegando a carga Q1. Então a carga Q1, que é a carga principal, é calculada pela fórmula carga total do perfil, que nós chegamos de 91,20 kN, dividido por duas vezes o maior vão da laje. Então o maior vão da laje é 10 metros, o outro é 5,70. Então nós temos 91,20 kN dividido por 2,10, que é 20 metros. Então nós temos uma carga que está chegando nessa viga de 4,56 kN por metro. Então essa é a carga que a laje está distribuindo para essa viga. Igor, mas se eu fosse querer calcular o Q2, né, se eu fosse calcular as duas vigas também que ficariam nas outras extremidades, Q2 é calculado pela fórmula carga distribuída, não a carga total mais, no Q1 a gente calcula a carga total, no Q2 é a carga distribuída, vezes o menor vão, não mais o maior vão, agora o menor vão que está ali, vezes 0,25. Então, Q
minúsculo, carga distribuída, vezes Lzinho, vezes 0,25, a gente encontra o Q2, tá? O Q1 é por essa fórmula aqui que eu mostrei. Terceiro passo, a gente descobrir qual é a carga que atua de fato nessa viga. Tá chegando da laje 4,56, mas se de repente tivesse alvenaria em cima, a gente teria que considerar. Inclusive no vídeo que eu comentei, no que eu fiz o dimensionamento, estava atuando a alvenaria. Então a gente considera a carga de alvenaria também. Como não está, nesse nosso caso, não está atuando carga de alvenaria, uma laje exposta, a viga também, a gente vai considerar somente o peso próprio a mais, que a gente considera ali da viga. O peso próprio, eu considero aqui aproximadamente de 5 a 10% da carga. Então nós temos 4,56 vezes, eu estou considerando aqui 5%, 1,05, vamos chegar em 4,79 kN por metro que está atuando nessa viga. É muito importante a gente transformar esse valor em kN por centímetro, porque nós vamos utilizar mais para frente. Que aí é só pegar esse valor e dividir por 100, nós chegamos em 0,0479 kN por centímetro. Próximo passo é calcularmos o momento fletor máximo gerado por essa carga. Então essa carga atuando num vão de 10 metros, carga essa de 4,79 kN por metro, vai gerar uma flexão aqui e com isso o momento fletor máximo. E aqui está a fórmula para calcularmos o momento fletor máximo de vigas biapoiadas submetidas a um carregamento distribuído. Se fosse uma viga submetida a carga pontual, seria outra fórmula, viga em balanço, outra fórmula, viga que não seja somente biapoiada, outra fórmula, enfim. Aqui, como é este caso, viga biapoiada submetida a um carregamento distribuído, a fórmula do momento fletor máximo é carga distribuída vezes o vão ao quadrado dividido por 8. E aí nós calculamos aqui, carga distribuída 4,79 kN por metro, vezes 10 metros ao quadrado, dividido por 8, que é da fórmula, chegando no momento fletor máximo de 59,85 kN metro. O momento fletor nada mais é do que força vezes uma distância. Só que nós não vamos calcular com esse momento aqui, nós temos que majorar essa carga, aplicar ali uma multiplicação por 1,4 para chegarmos aqui num valor de momento de cálculo a favor da segurança, de acordo com a norma, de 83,79 kN, que é 59,85 vezes 1,4. E aí, eu já vou aproveitar e transformar esse valor aqui também em Newton-metro. É só pegar este valor e multiplicarmos por 1000. Nós chegamos aqui em 83.790 Newton-metro. Próximo passo, calcularmos o módulo resistente, WX. WX é calculado pela fórmula K, que é um fator de segurança, normalmente 1. Quando que vai ser maior que 1? Vai ser maior que 1 em situações que a gente tem cargas cíclicas, cargas dinâmicas, ou em situações específicas, nós temos que considerar ali ações acidentais, cargas acidentais. Então nós temos que majorar ainda mais o momento fletor que já está majorado em 1,4. Como em casos de edificações residenciais que não são submetidas a cargas cíclicas, nós podemos utilizar o fator de segurança 1, vezes o MD, que é o momento de cálculo, dividido pela tensão de escoamento do aço MPa. Aqui, você tem que saber qual que é o aço a ser utilizado. Normalmente, o aço a ser utilizado aqui no Brasil é o aço que tem a tensão de escoamento de 350, de 345 a 350 MPa, que é o que nós utilizamos aqui no denominador. Porém, se eu não sei qual que é o perfil que vai ser utilizado, a favor da segurança, eu recomendo que se utilize pelo menos 250 MPa, tá? Porque existem aços aqui também que são fabricados com a tensão de escoamento 250 MPa, tá bom? Então, se você não sabe, utilize 250. Ou até mesmo, se forem utilizar perfis usados. Normalmente o pessoal usa perfil usado, né, mais barato, contanto que esteja em bom estado de conservação, é possível essa utilização. E aí você considera também 250 MPa, é a minha recomendação, tá bom? Então, módulo resistente vai ser 1, que é o fator de segurança, que nós, no caso, não vamos utilizar, vezes o momento fletor em Newton-metro, 83.790 que calculamos, dividido por essa tensão de escoamento 250. Chegamos num módulo resistente de 335,16 centímetros cúbicos. O que nós fazemos com esse valor? Nós viemos nas tabelas disponibilizadas pelos fabricantes de perfis metálicos. Essa daqui é, por exemplo, uma delas, no Google a gente encontra mais. Mostra aqui praticamente todas as bitolas, todos os perfis de aço. Então aqui eu tenho 150-13, 150-18, 150-24, 215 e assim por diante. Nós temos que vir aqui nessa coluna do WX, que é o módulo resistente, e encontrar um valor superior
a 335,16. Então, nós viemos aqui, ó, encontramos o perfil aqui menor com esse requisito, é este aqui, ó, que tem um módulo resistente de 382,7, que é o perfil 250 32,7. Esse, então, vai ser o perfil pré-escolhido. Nós temos agora que fazer as verificações para ver se vai ser ele mesmo. Esse daqui é apenas o perfil pré-escolhido. Bom, o que significa perfil 250 32,7? 250 é a altura aproximada, porque se viemos aqui na tabela, a altura dele não vai ser 250 exato, vai ser 258, que é o D aqui em milímetros, ó. 258. 250 é apenas para facilitar as tabelas dos fabricantes, para não ter diversos números aqui, tá? Então, 250 ali tem várias alturas e esse perfil tem 258 milímetros de altura. E o 32,7 é a largura? Não. 32,7 é o peso por metro. Ele é comprado dessa forma aqui que eu estou te mostrando, tá? Mas 32,7 é o peso por metro, que está aqui, ó, massa linear, quilos por metro, 32,7. A largura dele é o BF, está aqui, ó, 146 milímetros. Beleza? E aí, você está gostando do vídeo? Espero que esteja gostando desse passo a passo que eu criei especialmente para você. Só passando para avisar que nós da RV Engenharia Civil trabalhamos com esse tipo de projeto. Projetos estruturais, em estruturas metálicas, dimensionamentos de perfis metálicos, dimensionamento de vigas, de pilares, projetos de estruturas de concreto armado também, assim como projetos de instalações e laudos dos mais diversos tipos. Eu vou deixar os nossos dados de contato aqui embaixo na descrição, bem como nosso site, nosso Instagram, nosso WhatsApp, um formulário de consultoria também. Se você está precisando de algum serviço nosso, é só entrar em contato conosco que nós vamos te auxiliar da melhor forma, presencialmente em todo o estado de São Paulo ou online em todo o Brasil. Então, nós vamos fazer a verificação agora para ver se esse perfil passa nessas verificações. A primeira verificação que vamos fazer é em relação à flecha. A flecha, neste caso aqui, de uma viga também biapoiada, submetida a um carregamento distribuído, vai apresentar uma flecha na flexão aqui, devido ao momento fletor, dessa fórmula aqui. 5 vezes a carga distribuída em quilonewtons por centímetro, por isso que nós transformamos aquela hora, vezes o vão da viga elevado à quarta, dividido por 384, que é da fórmula, vezes o módulo de elasticidade em quilonewtons por centímetro quadrado. Aqui eu estou utilizando 20.000, tem gente que utiliza 20.500, tá tudo bem, eu costumo utilizar 20.000, vezes a inércia do perfil em X em centímetros a quarta. Lembrando que se fosse vigas submetidas a cargas pontuais, vigas em balanço, vigas, outros tipos de vigas, a fórmula da flecha seria diferente. Momento de inércia e X eu encontro onde? Também na tabela do fabricante. Aqui do lado esquerdo do WX nós temos aqui o IX, ó, em centímetros a quarta. E deste perfil, o momento de inércia desse perfil, de 250 32,7, é de 4.937 centímetros a quarta, que é o que nós vamos utilizar na fórmula aqui que eu já vou mostrar para você. Nós primeiro temos que saber qual que é a flecha limite. Esse perfil ele vai flexionar normalmente, mas ele tem uma flecha limite, que a norma fala que é de L sobre 300 para vigas com função estrutural principal, considerando efeitos de uso e acabamento, que é o caso dessa viga, e L sobre 500, que é uma flecha um pouco menor, uma admissão um pouco menor de flecha, que é para vigas que suportam elementos frágeis, que não podem fissurar, por exemplo, e aí a gente tem que ter uma flecha menor. Nesse caso é uma flecha de L sobre 300, L é o comprimento em centímetros, de 1.000 centímetros, que é os 10 metros em centímetros, dividido por 300, então nós temos aqui uma flecha limite de 3,33 centímetros, tá? Não pode passar disso. Vamos calcular a flecha, então, para este perfil com esta inércia que vimos. Flecha é igual a 5 vezes a carga distribuída em quilonewton centímetro, 0,0479, vezes o vão 1.000 centímetros a quarta, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade 20.000 quilonewtons por centímetro quadrado, vezes a inércia em centímetros a quarta. Nós chegamos aqui numa flecha de 6,32 centímetros. É praticamente o dobro da flecha limite. Logo, esse perfil ele não passou em relação à flecha. Qual que é a minha recomendação agora, já que nós vamos ter que escolher outro perfil? A flecha não deu praticamente o dobro da flecha limite, nós vamos pegar aqui
um perfil que tenha o dobro da inércia. Então, se a inércia é de 4.937, eu vou até arredondar aqui para facilitar para 5.000, eu tenho que pegar um perfil que tenha uma inércia acima de 10.000, né? Ou acima do dobro, nesse caso. E se eu pegar aqui um perfil que tenha uma inércia acima de 10.000, é esse perfil aqui, ó. Esse perfil que tem uma inércia de 11.909, que é o perfil 310,52, que vai ser o meu perfil pré-escolhido também. Perfil 310 de altura, 52 quilos por metro. Então agora vamos fazer a verificação dele quanto à flecha. Então vamos lá, mesmo procedimento, nós vamos mudar apenas a inércia, que agora passa a ser de 11.909, conforme a tabela, e chegamos numa flecha de 2,62, que é menor do que a flecha limite, portanto esse perfil foi aprovado, foi aceito em relação à flecha. Próxima verificação é quanto à inércia mínima. Nós vimos que esse perfil tem uma inércia de 11.909, porém, nós temos que calcular qual que é a inércia mínima, calculada por essa fórmula aqui, 4,56 vezes a carga distribuída em kilonewtons por centímetro novamente, vezes o vão elevado ao cubo, dividido pelo módulo de elasticidade, novamente aqui, 20.000 kilonewtons por centímetro quadrado. Calculando a inércia mínima, substituindo os valores, aqui o kilonewtons por centímetro de 0,0479, 1.000 ao cubo dividido por 20.000, dá 10.921 centímetros a quarta de inércia mínima para esse vão e para essa carga. Então, esse perfil também passou, porque a inércia dele é de 11.909. Mesmo se fosse aquele perfil lá, o 250, 32,7, se passasse na flecha, não ia passar aqui agora, porque a inércia dele era de 4.937. Na segunda verificação, ele não ia passar. E a terceira e última verificação é em relação à tensão de cisalhamento. Porém, eu quero falar um detalhe aqui para você. Agora você tem o módulo resistente, que nós calculamos anteriormente, aqui vou até lembrá-lo, que é de 335,16, e você tem uma inércia mínima também, que é de 10.921. Você pode escolher qualquer perfil que atenda a essas exigências e que passe nas verificações. Então, você não precisa escolher necessariamente esse. Você, de repente, pode escolher um perfil mais leve. Esse aqui pesa 52 quilos por metro, então é bem considerável, é bem pesado esse perfil. Você pode pegar aqui, por exemplo, um perfil 360/44, que ele passa na inércia mínima, passa no módulo resistente e é mais leve. De repente, por mais que seja um perfil maior, de repente está mais barato, por conta do peso ser inferior. Então você pode escolher também. Então, nesse caso, o cliente optou por um perfil com menor altura possível, e foi aquele que eu mostrei. Porém, se não tiver essa exigência, quiser um perfil mais leve, também tem essa opção de você escolher na tabela. É só obedecer a inércia mínima nessa coluna e ao módulo resistente também. Tensão de cisalhamento resistente, a última verificação. Fórmula. Primeiro nós temos que considerar a área ali da nossa alma do perfil. A área da nossa alma do perfil é calculado pela altura da alma vezes a espessura da alma, que também tem na tabela. Nesse caso aqui, nós pegarmos esse perfil 310,52 kg por metro, a altura da alma, que é a H, vai ser 291 milímetros, que é 29,1 centímetros. E a espessura da alma, TW, vai ser 7,6 milímetros, que é 0,76 centímetros. Então, nós calculamos essa área, 29,1, altura em centímetros, vezes 0,76, espessura em centímetros, nós chegamos aqui numa área da alma de 22,13 centímetros quadrados. A tensão de cisalhamento resistente, o que essa viga resiste de tensão de cisalhamento, é calculada pela fórmula 0,6 vezes a área da alma vezes 22,32. Ambos esses dois valores aqui são da fórmula. Então, calculando 0,6 vezes a área da alma de 22,13 vezes 22,32, chegamos numa tensão de cisalhamento resistente de 296,36 kN. Logo, a tensão de cisalhamento atuante tem que ser menor do que a resistente, né? Então, o que está atuando de tensão de cisalhamento? É a fórmula carga distribuída em kilonewton, 4,79 kN por metro, no caso, vezes o vão, de 10 metros, dividido por 2. Vamos chegar numa carga
tensão de cisalhamento de 23,95. Lembrando que para a tensão de cisalhamento de cálculo, VD, tem que multiplicar por 1,4. E aí nós chegamos em 33,53 kN, que é menor do que 296,36 que a viga suporta de tensão de cisalhamento. Então, quanto à tensão de cisalhamento, o perfil 310,52 também foi aprovado e nós vamos falar dele aqui. Ou seja, nós podemos utilizar outros perfis com base nas verificações que fizemos, porém, o perfil escolhido neste caso foi esse aqui, 310,52, em que ele tem uma altura de 317 milímetros, uma largura BF de 167 milímetros, uma altura interna H de 291 milímetros, uma espessura da alma TW de 7,6 milímetros e uma espessura TF da mesa, ou da aba, de 13,2 milímetros. Então é assim que eu fiz o dimensionamento passo a passo desse perfil metálico de 10 metros de comprimento. Então é isso, espero que você tenha gostado deste conteúdo e entendido melhor como eu fiz para realizar o dimensionamento dessa viga metálica de 10 metros de comprimento. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos te responder. Se você tem interesse em contratar o nosso serviço de dimensionamento de estruturas, entre em contato conosco, os nossos dados de contato estão aqui abaixo. Se você é profissional, engenheiro, arquiteto, técnico ou qualquer outro profissional da construção civil e quer um auxílio nosso, quer uma opinião nossa, uma ajuda no dimensionamento, também entre em contato conosco preenchendo o formulário de consultoria que se encontra aqui na descrição. Se você quer acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários, siga a gente lá no Instagram, @RV Engenharia Civil. Convido você também a conhecer o nosso podcast próprio, podcast da RV, a RVcast, disponível no Spotify e aqui no YouTube também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Isso tudo ajuda muito a gente a continuar com os conteúdos semanais aqui, que não é fácil na nossa correria do dia a dia, bem como ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos que lançaremos aqui no canal. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos num próximo vídeo.